Boa noite a todas e todos. Vamos esperar uns 5 minutos antes de começarmos essa nossa conversa, ok? Bom, boa noite mais uma vez, boa noite a todas e todos aqui presentes. Eu agradeço muito a vocês por terem atendido a essa convocação do nosso grupo, Filosofia, Psicanálise e Cultura. Quero, assim, inicialmente dizer que essa atividade aberta, ela é uma atividade que está fazendo parte das atividades do grupo de estudos de filosofia, psicanálise, que eu coordeno e dirijo há 3 anos. Nós nos encontramos virtualmente 2 vezes por mês e sempre temos um tema, um debate, uma discussão, seja em torno, por exemplo, de textos de Freud, de textos de Lacan, ou então de textos que interessam a discussão que une hoje em dia a filosofia e a psicanálise. Esse ano de 2025, nós lembramos os 100 anos do nascimento de Frantz Fanon, esse grande pensador, né? Essa figura extremamente importante e fundamental para as discussões contemporâneas que dizem respeito à questão do racismo. Então, essa aula também, ela é uma espécie de convite para que vocês se interessem a participar desse grupo de estudos, que eu repito, se encontra virtualmente 2 vezes por mês. Essa participação, ela pode ser uma participação ao vivo e a cores, né, no momento das nossas discussões, mas também ela pode ser acompanhada depois, porque essas discussões são todas gravadas e qualquer pessoa que participa do grupo pode depois assistir às discussões, assistir às aulas e os trabalhos que a gente desenvolve nesse grupo, ok? Daqui a pouco eu vou dar outras informações sobre o funcionamento do grupo. Então, como eu estava dizendo no começo, esse ano nós festejamos, nós lembramos, de certo modo comemoramos o centenário do nascimento de Fanon, que nos deixou uma obra muito extensa e da qual nós conhecemos principalmente o seu primeiro livro, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, mas também que deixou um outro livro muito, muito importante chamado Os Condenados da Terra, Os Deserdados da Terra, né? E escreveu muitos textos, porque ele teve uma atividade militante, uma atividade política muito, muito grande. Eu escolhi para hoje falar um pouco para vocês desse tema do antissemitismo e do racismo, tal como Fanon nos apresenta no seu primeiro livro, que é de 1952, O Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Que é um livro, digamos assim, do ponto de vista das discussões que o Fanon faz, é um livro assim enciclopédico, apesar de ele não ser muito grande, ele não tem 200 páginas, mas ele é um livro enciclopédico, ou seja, um livro onde nós podemos perceber o rigor da pesquisa do Fanon, a sua obsessão pelas leituras, o seu conhecimento dos debates que estavam ocorrendo em torno dessas questões, né? E esse tema ele vai aparecer em diversos momentos desse livro. Inicialmente, eu queria relembrar para vocês alguns aspectos da biografia da vida de Fanon que são muito importantes para a gente entender a sua produção teórica, filosófica, intelectual, né?
Fanon nasceu na Martinica, não é? Ele, a Martinica era uma colônia francesa, hoje ela continua uma colônia francesa, só que com o nome, né, digamos assim, eufemístico de Departamento Francês de Ultramar. A Martinica, Guadalupe e a Guiana Francesa, que fica aqui colada no estado do Amapá, aqui do norte do Brasil, né, bem próximo de onde eu moro, a Guiana Francesa. São as principais ilhas, né, das Antilhas, do Mar das Antilhas, que são departamentos franceses ainda, até hoje. Ou seja, que não lutaram pela sua independência. Ao contrário, por exemplo, das colônias africanas, em especial Tunísia, Marrocos e principalmente Argélia, que foi o palco de uma longa e sangrenta guerra colonial, e na qual o Fanon teve uma participação muito importante, né? Pois bem, é, o- é, em 1939, a Europa já estava ciente de que a Alemanha iria, a qualquer momento, deflagrar um ataque, deflagrar uma guerra. E havia muitos indícios de que a frota marítima e de submarinos da Alemanha era uma frota grande e extremamente poderosa do ponto de vista bélico. Então, né, os franceses mandaram, né, o governo francês mandou para Martinica uma esquadra, né, comandada por um certo general, que era justamente para organizar a defesa dos territórios franceses nas Antilhas. E, de repente, a cidade de Fort-de-France, capital da ilha, foi assim invadida por né? Muitos marinheiros franceses, e isso se tornou muito motivador e muito excitante para os jovens martinicanos para se alistarem, né, no exército francês para lutar contra os nazistas. A guerra, nesse momento, já tinha eclodido, né, em setembro de 39, né? Se vocês lembram, o litoral brasileiro também sofreu ataques, né, das tropas dos navios alemães, né, dos submarinos alemães. Isso já em 1942, foi quando, então, o governo Getúlio Vargas, que era muito, digamos assim, muito chegado, muito simpatizante da Alemanha nazista, ele finalmente tomou uma posição e o Brasil entrou na guerra. O Brasil passou a atuar do lado dos chamados aliados, né, na guerra, né? Então, mas na Martinica já estava essa, então essa presença dos militares, dos marinheiros franceses na Martinica, ela foi muito estimuladora para os jovens, como Fanon. Muitos jovens, eles foram para outras ilhas, inclusive para as ilhas inglesas, né, de dominação inglesa lá das Antilhas, e depois voltaram, né? O próprio Fanon foi para uma dessas ilhas, mas depois ele volta para Fort-de-France, e em 1943, muito jovem, né, com praticamente 17 anos, 16 para 17 anos, 17 anos, ele então resolve se alistar, né, nessa frente que se chamava França Livre. É aí que vai se dar a primeira viagem de Fanon para a Europa, a primeira viagem dele
para a França. Uma viagem que ele, às vezes, descreve aqui e ali nos seus textos, mas que foi, claro, de uma excitação muito grande pela viagem, pela travessia do Atlântico. Houve uma parada em Casablanca, no Marrocos, um novo deslumbramento, e finalmente, então, o Fanon vai se engajar e vai lutar, né, na guerra. Esse vai ser o primeiro encontro que ele vai ter com a Argélia, né, dentro dessas atividades da luta na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, terminou, então, essa foi uma experiência muito marcante para o Fanon. Ele já conta aí vários episódios de racismo, né, porque foram recrutados também os africanos das colônias, né, os negros das colônias africanas também foram recrutados para a guerra, e tudo isso misturado com outras nacionalidades e mais já a maioria dos soldados, dos generais, dos comandantes brancos. De todo modo, o Fanon também apreciou várias manifestações racistas, mesmo que ali os negros estivessem auxiliando os aliados na luta contra o nazismo, né? Essa foi uma experiência muito importante, muito forte na vida do Fanon. Em 45 termina a guerra, ele volta para Martinica para terminar o ensino médio, né, que ele havia interrompido. Ele reencontra seu professor de antes da guerra, o famoso Aimé Césaire, né, que foi prefeito de Fort-de-France durante 12, 13 anos, que foi deputado na Assembleia Legislativa Francesa por mais de 40 anos, e que foi também um grande poeta, um grande ensaísta e um grande analista da situação racial, né? E que escreveu vários livros a propósito da questão racial, e também, como poeta, como escritor, fez parte de um grupo, de um movimento de jovens escritores negros, né? Não só das Antilhas, mas também da África, que se chamou o Movimento Negritude, né? Um movimento muito, muito, muito importante no interior das vanguardas estéticas do começo do século, ou seja, no interior do cubismo, do surrealismo, enfim, das vanguardas estéticas do começo do século. Bom, então, o Fanon termina o ensino médio, né, na Martinica, e está muito insatisfeito com a vida da província. Vários colegas e amigos seus que também tinham ido para a guerra não voltaram, ficaram em Paris, e aí o Fanon resolve voltar para a França e lá tentar fazer um curso superior. Resumindo a história, né, ele então consegue uma matrícula no curso de medicina, ele vai estudar em Lyon, né, e lá em Lyon ele se forma em medicina na especialidade psiquiatria, que vai ser a sua grande especialidade, né? E vai ser como médico do sistema de saúde mental da França que ele vai, então, né, novamente para a Argélia, e vai lá, né, próximo de Argel, né, numa cidade chamada Blida. O Fanon vai, então, ser o médico-chefe do serviço de saúde mental nesse hospital. Essa experiência na Argélia, no hospital psiquiátrico, vai ser uma experiência decisiva na vida de Fanon, decisiva na sua formação. Em primeiro lugar, porque na Argélia, os movimentos de insurreição e os movimentos que lutavam pela independência da França já existiam. Já existiam. Uma situação muito diferente da Martinica, de onde ele vinha. Até hoje, a Martinica é um departamento francês. Ou seja, não houve na Martinica um movimento de independência, um movimento de rebelião, como ele estava havendo
lá na Algéria. Então, isso foi muito marcante para ele, não só na Algéria, mas também na Tunísia, né? Então, essa é a primeira diferença que ele vai encontrar entre a sua experiência na Argélia e a sua história na sua terra natal. Então, isso é muito importante. E o segundo aspecto importante é que ele vai se deparar, né, com um tipo de, vamos dizer, de distúrbios mentais que ele não encontrava na Europa, nos seus estudos, nos seus estágios, nas suas práticas, né? Então, quer dizer, o atendimento às pessoas no hospital de Blida era marcado justamente pelo fato de que a clientela, de que os pacientes de Fanon eram profundamente marcados pelo processo de colonização. Então, isso vai ser um outro aspecto muito importante, né? Porque o Fanon, como psiquiatra, vai também procurar estudar qual seria a singularidade, né, do sofrimento psíquico nas pessoas que sofrem no racismo na condição também de colonizados, né? Nesse sentido, também vai ser uma contribuição muito importante do Fanon, porque na França ele tinha contato com os primeiros movimentos de crítica do ensino e das práticas instituídas de psiquiatria, né? Ele conheceu a obra e fez parte do primeiro grupo do François Tosquelles, que é uma espécie de grande precursor da psiquiatria institucional, um grande precursor do movimento antipsiquiátrico, antimanicomial, como se diz no Brasil, né? Então, quer dizer, o Fanon, desde a sua formação, ele já não seguia estritamente, né, o ensino que lhe era ministrado na faculdade lá em Lyon. Então, essa confrontação com um sofrimento psíquico provocado pelos processos de racialização, né, decorrente da colonização, vai ser absolutamente fundamental para ele. Finalmente, Fanon viveu, né, na França uma época de grande efervescência cultural, de grande efervescência de ideias, né? Um caldeirão de ideias que estava ali explodindo já durante a guerra e depois da guerra, depois de 1945, né? Na França, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista da cultura, né? é, do ponto de vista da filosofia, isso tem um nome, que é aquele que nós conhecemos como o existencialismo. O existencialismo, cuja grande figura foi a figura de Sartre, de Jean-Paul Sartre. Não só ele, mas Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Albert Camus, que era da Argélia, né? Era argelino, o Albert Camus, né? É, grande livro de Camus, A Peste, tem como cenário uma cidade no litoral da Argélia, né? Por exemplo, né? Então, então, o movimento existencialista que reunia a fenomenologia alemã, né, com Husserl, com Heidegger, mais o marxismo, né, Hegel, Marx, né, vai ter um impacto muito grande, né, na época, né? Todos os jovens da idade do Fanon sofreram esse impacto, como, por exemplo, Foucault, que com 14 anos, né, os pais mandam ele do interior para estudar, continuar os estudos em Paris, o ensino médio.
e Paris estava ocupada pelos alemães, né? Nessa época. Então, essas ideias da filosofia existencial, da fenomenologia, elas vão marcar todos esses jovens, né? Repetindo, tanto Fanon quanto Foucault, né? Bom, então, esse é um elemento muito importante. E o outro elemento importante é justamente a psicanálise, o impacto da psicanálise, né? E esse impacto da psicanálise na França, que começa no interior das artes plásticas, que começa no interior da literatura, antes de chegar na discussão dos tratamentos para as chamadas doenças mentais, por exemplo, né? Então, mas a partir do final dos anos 30, depois tem a guerra, e depois da guerra nós vamos encontrar justamente a figura de Lacan, da, né, da psicanálise lacaniana, né, que vai ser muito importante, né? Tudo isso nós podemos encontrar no, no livro do Fanon. Todos esses ecos nós podemos encontrar no livro do Fanon, né? Mas só adiantando, Fanon ele leu muitas coisas diversas de psicanálise, né? Ele leu Jung, ele leu Adler, ele leu Anna Freud e ele leu textos publicados na Revista Francesa de Psicanálise, né? Não foi apenas Lacan, embora o impacto de Lacan tenha sido muito importante para ele. Entretanto, é, o assunto fundamental de todas essas discussões filosóficas no pós-guerra europeu, na Itália, na França, na Alemanha, era justamente procurar entender o que aconteceu, procurar entender o que foi o nazismo, né? Como é que isso pôde acontecer? Como é que a Europa, cuja autoimagem narcísica era a do sinônimo da civilização, como é que justamente na Europa nós temos a irrupção da barbárie nazista? Como é que, né, exatamente na Europa, né, nós tivemos a experiência tão destrutiva, tão violenta que foi o campo de concentração? Então, quer dizer, muitos sociólogos, psicanalistas, filósofos, historiadores procuravam entender, né, o que aconteceu. E quando a gente lê, né, o Fanon, o Pele Negra, Máscaras Brancas, nós podemos acompanhar o debate de Fanon justamente com essa literatura que tentava explicar o que aconteceu, né, na Alemanha, né? Na Alemanha. Então, por exemplo, né, o livro de Karl Jaspers, que foi, né, médico, psiquiátrica e um grande filósofo do existencialismo alemão, né? Em 1946, o Jaspers publica um livro que se chama A Questão da Culpa, a Alemanha e o Nazismo, que é um livro publicado em português, eu acho que em 2017, né? Então, o Fanon denomina o livro do Jaspers como a apresentação de uma espécie de culpa metafísica, né, que remetia diretamente à figura de Deus, né? Então, o Fanon vai fazer, alguns momentos, ele vai se apropriar de uma ou outra análise do Jaspers, mas ele vai fazer uma uma crítica já de fundo, né, é, marxista, que é um outro aspecto importante no trabalho dele, que é justamente para mostrar que essa questão
da culpa, ela deve ser discutida historicamente, né, como uma questão social e histórica. Um outro exemplo, por exemplo, um outro exemplo interessante é justamente um livro do Jung, que se chama Aspectos do Drama Contemporâneo, que é de 1948, que é o drama contemporâneo, justamente o nazismo. É muito. O Fanon não acompanhou depois todo o debate em torno da controversa relação que o Jung tinha com algumas ideias nazistas, né? De todo modo, ele cita o livro do Jung, né? Esse livro de 48, Aspectos do Drama Contemporâneo. Um outro livro que o Fanon cita dentro desse contexto, que é um contexto principalmente da culpa, né? É um livro de uma psicanalista chamada Marise Choisy. O livro se chama O Anel de Polícrates, Ensaios sobre a Culpabilidade Coletiva e Busca de uma Ética Psicanalítica, que é um livro de 1948. Entretanto, o mais importante livro publicado sobre essa questão, em 1946, que vai ser justamente o livro que o Fanon vai ler apaixonadamente, né? E com quem ele vai também entrar em confronto. Esse livro é o livro de Sartre, publicado em 46, que se chama Reflexões sobre o Racismo, né? Esse livro contém dois ensaios, um que se chama Reflexões sobre a Questão Judaica e outro que se chama Orfeu Negro, que foi um prefácio que o Sartre escreveu justamente para uma antologia de poetas negros do grupo Negritude, né? É, do qual o Aimé Césaire fez parte, né? Então, esse livro, Reflexões sobre o Racismo, do Sartre, ele foi traduzido no Brasil em 1960, vejam só, por uma editora que não existe mais. Se chamava Difusão Europeia do Livro, né? Eu comprei a edição de 62 há pouco tempo, a R$ 30 na estante virtual. Então, o Sartre vai ser a grande referência para o Fanon discutir essa questão antissemitismo, racismo, tá? Então, a partir de agora, eu vou fazer algumas observações sobre essa questão, que são observações muito gerais. Essa aula é apenas uma aula para dar alguns spoilers para aquilo que a gente está discutindo no nosso grupo de estudos, né? Discutindo justamente essa, essa relação do Fanon, da psicanálise, do racismo, né? E um convite também para que vocês possam, quem sabe, se interessar para participar do grupo, né? Que é um grupo muito legal, que muitos deles são que me acompanham já há 3 anos, e é um grupo que eu gosto muito de fazer, que eu gosto muito de trabalhar, né? Porque sai um pouco da solenidade do professor, né? E a gente também tem uma conversa também muito amigável, muito próxima. A gente também ri, né? No grupo de estudos. Em primeiro lugar, eu queria fazer também uma observação importante, fundamental. Quando nós falarmos aqui em antissemitismo, nós vamos estar falando a partir da situação no mundo, da situação na Europa durante e no pós-guerra. Ou seja, nós não estamos, no momento, fazendo nenhuma ligação, a gente pode fazer, não estou me furtando a isso,
Mas só estou dizendo para a gente separar um pouco e não fazer nenhuma ligação imediata entre a discussão da época do Fanon e a discussão de outros, né? Ou a discussão de hoje, da configuração dessa questão do antissemitismo e do racismo, principalmente em função do que está acontecendo em Gaza, né? Quer dizer, é claro que o Estado de Israel, né, foi criado como decorrência da Segunda Guerra Mundial, né? É claro que a questão da Palestina já estava colocada desde que os primeiros imigrantes judeus resolveram voltar para a Palestina, né? Entende? Então, a questão, né, judaica já é pensada pelo próprio Sartre no interior também da discussão sobre a questão da Palestina, da imigração para a Palestina. Só que a configuração lá, naquela época, era muito diferente, a discussão, em vários aspectos, era muito diferente daquilo que acontece hoje, né? Então, isso é importante para a gente poder caminhar, né? Quer dizer, o Fanon ele vai, então, ler o texto do Sartre. Eu queria fazer duas observações rápidas. O termo antissemitismo foi criado por um alemão chamado Wilhelm Marr. Wilhelm Marr, no final do século XIX, né? Então, é um termo, né, antissemita, antissemitismo, é um termo muito recente, mas, né, a relação preconceituosa com os judeus, ela é uma relação de muitos e muitos, muitos séculos atrás. Grosso modo, é importante que a gente entenda como nós podemos discutir determinados níveis, né, da questão da, da relação da questão do preconceito, do ódio contra o judeu, né? Enfim, é necessário que a gente possa entender um pouco essa questão. O, esse moço, Willem Marr, que foi um jornalista principalmente, né? Ele vai, então, criar o termo antissemitismo. Mas nós temos várias camadas do preconceito, do ódio, enfim, contra os judeus. São várias camadas. Em primeiro lugar, a camada religiosa, né? Quer dizer, o judeu que matou Jesus, né? O judeu que não aceita que Jesus é o Messias, né? Então, é o sentimento anti-judaísmo da parte dos cristãos, da parte do cristianismo, né? Por exemplo, quem faz essas diferenças, por exemplo, é Hannah Arendt, né? Por exemplo, nas origens do totalitarismo, né? Então, esse é um nível religioso, né, do preconceito e é contra os judeus. Depois nós temos o nível econômico, que foi um nível muito, 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 muito importante para o surgimento do antissemitismo. Então, o que eu estou mais ou menos propondo aqui é uma distinção didática, pedagógica, digamos assim, entre antijudaísmo e antissemitismo, né? Depois eu vou dizer exatamente por quê. Então, nós temos o antijudaísmo econômico. Durante a Idade Média, por exemplo, os judeus não poderiam ter propriedades, né? Os judeus não poderiam ter terras, os judeus não poderiam cultivar a terra. Então, restava aos judeus, né, o comércio. E no interior do comércio, naquilo que se chama na economia, na esfera da circulação, os judeus vão se tornar hábeis comerciantes. E muitos deles vão enriquecer
na medida em que eles vão ser, digamos assim, os fundadores dos bancos, né? Eles vão, então, movimentar o dinheiro no sistema de créditos com juros, etc., etc. Isso vai ter como consequência o grande clichê do judeu avarento, né? Do judeu que empresta dinheiro a juros. Mas, historicamente, né, muitas famílias judaicas se tornaram, de fato, digamos, grandes banqueiros, como o caso famoso da família Rothschild, né? Mas, ao mesmo tempo, o judeu se torna um grande comerciante, um grande comerciante, né? Tá? Então, então, do ponto de vista do plano econômico, se temia, né, o fato de que os judeus tinham, na Alemanha, a indústria e os bancos nas mãos, né? Então, o poder econômico dos judeus. Tá? O terceiro nível é o nível nacionalista, né? O nível nacionalista. Ou seja, o Estado moderno europeu, ele surge com a ideia de nação, né? Ou seja, uma nação é um conjunto é, é um conjunto de valores comuns, a língua comum, os costumes, a religião. E os judeus não participavam dessa mesma cultura, né? Os judeus, inclusive, na Europa Oriental, na Rússia, etc., 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 eles criaram, e também na própria Alemanha, o Yiddish, que é essa mistura do alemão com o hebraico, alemão com o hebraico. Tive um grande amigo judeu na Alemanha que ele falava em Yiddish também. Eu gostava muito, aprendi um pouquinho do Yiddish, né? Esqueci já muita coisa, mas quando eu vejo filmes que se passam em Israel, séries que falam o Yiddish, eu acho muito legal, né? Porque essa mistura do alemão com o hebraico. Então, o nacionalismo, o judeu né, é a diáspora é, encarnada. O judeu é sempre, né, um estranho, um estrangeiro. A sua religião, os seus hábitos, os seus costumes, muito diferentes. Isso criava uma barreira. Os judeus casavam entre si. Os judeus não trabalhavam no sábado, né? Então, como eles tinham muitas lojas, muitos comércios, como eles tinham muito poder nesse campo, então era digamos assim, todo mundo ficava extremamente irritado porque o mercado do seu fulano que é judeu está fechado, a loja de tecidos do seu judeu, daquele senhor que é judeu está fechado, etc, etc, etc. Então, quer dizer, os costumes paravam a economia, por exemplo, da Alemanha. Então, esse é o antijudaísmo de fundo nacionalista. E, finalmente, o antijudaísmo racial. É o antijudaísmo racial, né, que caracteriza o antissemitismo. Né? Tipo, alguém. Quando ela tá o antijudaísmo racial, ou seja, as teorias racistas do século XIX, as teorias biológicas da raça, né, que indicavam que o judeu pertencia a uma raça inferior, né? Então, a esse racismo biológico, né, é que vai ser o primeiro, digamos assim, cruzamento, o primeiro grande encontro entre o antissemitismo e o racismo étnico, né? Entre o judeu e os negros, os judeus e o negro. Ou seja, a ideia
de que existem raças superiores e raças inferiores. Então, os semitas, né, os judeus lá dos semitas, referência à tribo da Bíblia, né, os judeus e os negros pertenciam a raças inferiores, né? Então, repetindo, assim, é claro que essas distinções que eu fiz aqui, como eu falei para vocês, elas certamente não são aceitas por todos os teóricos, mas elas são distinções importantes para que a gente possa, para que a gente possa, então, entender a singularidade do antissemitismo. O antissemitismo é o racismo de fundo biológico. O antissemitismo remete à ideia de que existem raças puras, superiores, né? E as raças impuras e inferiores. A raça mais pura de todas, do ponto de vista do nazismo, era a raça ariana, enquanto que negros e judeus, né, pertenciam, né, às raças inferiores. Daí as comparações que Sartre vai fazer entre o negro e o judeu. Então, isso vai ser referenciado por, por Fanon em vários capítulos do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. E eu queria, então, já me encaminhando para o final dessa conversa, dessa aula, que é muito mais, como eu digo para vocês, um convite para que vocês possam, quem sabe, participar do nosso grupo de estudos, né, que acontece, como eu já disse, 2 vezes por mês, né, na forma online, às quartas-feiras, das 19 às 21 horas, né? Então, eu vou então aqui fazer 2 ou 3 referências a passagens do livro de Fanon, nas quais ele debate com Sartre, né? A propósito da questão da relação entre o antissemitismo e o racismo, né? Pois bem, a primeira passagem, muito interessante, todas são interessantes, ela está no capítulo. Agora eu vou ter que correr aqui com o meu livro. Uma primeira passagem é aquela que se encontra, meu Deus, tinha marcado tudo aqui, estou meio perdido. Aqui, no capítulo que se chama. Momento. Uma das passagens se encontra na discussão que Fanon faz com um livro, né, escrito por um francês que depois vai se tornar é, um grande psicanalista lacaniano, que é o Otávio Manoni, né? O Otávio Manoni, ele era o francês que foi professor de filosofia, de história, de geografia na Martinica, e depois ele foi para Madagascar, né? Que é também um departamento francês de ultramar, lá no Oceano Índico, Madagascar. E da sua experiência em Madagascar, ele então escreveu um livro que se chama Psicologia da Colonização. É um livro que foi recentemente publicado em português, uma edição muito linda da editora Perspectiva. E o Fanon vai fazer uma crítica muito contundente desse livro, né?
e ele vai criticar a tese, uma das teses do Manoni, em que o Manoni diz que a Europa não tem nada a ver com o racismo colonial. Tá? O Manoni vai muito mais dizer que o racismo colonial ele está muito mais ligado a uma espécie de ação da pequena elite branca que se estabeleceu em Madagascar, mas que isso nada tinha a ver com a Europa. E tem uma frase no Manoni que o Fanon vai criticar profundamente. O Manoni diz: a exploração colonial não se confunde com as outras formas de exploração. O racismo colonial difere dos outros racismos. Né? Resposta do Fanon: o racismo colonial não se diferencia de outros racismos. Que outros racismos? Por exemplo, o antissemitismo. Né? Então, o Fanon vai, então, em seguida, se referir ao antissemitismo. Ele diz: o antissemitismo me toca em plena carne. Eu me abalo. Uma contestação aterrorizante me exaure. Recusam-me a possibilidade de ser um homem. E aí vem uma frase fundamental para definir a posição ético-política de Fanon nesse momento. Ele diz: não posso me solidarizar com a sorte reservada ao meu irmão. Ele está chamando, então, o judeu de irmão. Né? Ele diz: não posso não me solidarizar com a sorte reservada ao meu irmão. Cada um dos meus atos implica o homem, implica a humanidade. Né? Então, essa é, digamos, a perspectiva ético-política do Fanon. Como vocês veem aqui, ele chama o judeu de irmão. Né? Imediatamente o judeu, mas é irmão todo aquele que sofre preconceito. Né? Ele é um irmão, todo aquele que sofre um preconceito. Mas no contexto imediato aqui, esse irmão, do meu ponto de vista, na minha interpretação, ele é, antes de tudo, ou acima de tudo, o judeu. Embora ele possa ser estendido a todos aqueles que foram para o campo de concentração, né? Os políticos, os comunistas, os homossexuais, as prostitutas, etc., etc. Né? Pois bem, então, essa é, repito, uma tese muito importante. Né? Quer dizer, o racismo colonial, né, ele não se diferencia dos outros racismos. Então, existe um mecanismo comum, né, digamos assim, de produção dos racismos. Esse mecanismo comum, né, ele vai se manifestar, né, de uma maneira singular e especial em relação aos negros. E aí, então, qual é, portanto, a diferença? Né? Por um lado, quando Fanon diz o racismo colonial não se diferencia dos outros racismos, o que ele quer dizer é que os mecanismos de preconceito, que os mecanismos de exclusão, que os mecanismos de violência né, estão presentes em todos os racismos. E o Césaire, o Aimé Césaire, que vai ser importantíssimo no seu livro, que se chama O Discurso, né, do, sobre o colonialismo, que é de 1951, ele vai apresentar uma tese que vai ser seguida pelo Fanon, que vai ser seguida, por exemplo, também pelo Mbembe, né? O famoso agora no Mbembe.
né? Que é a tese de que o experimento nazista, o experimento do campo de concentração, já foi feito nas colônias, já tinha sido feito nas colônias alemãs africanas, especialmente na Somália. Existem documentários sobre isso, né? Com cenas filmadas do modo como aconteceram as coisas na Somália, né? Então, a tese do Césaire, que vai ser seguida pelo Fanon e pelo Mbembe, ou pelo Mbembe, é justamente não é, de que antes do campo de concentração, a experiência da colonização já foi, né, como diz o Mbembe, o primeiro grande laboratório biopolítico, né, no Ocidente, né? Ou seja, o primeiro grande laboratório ligado justamente a essa decisão de quem deve viver e quem deve morrer, né? Vocês lembram, né, que em alguns filmes sobre o campo de concentração, especialmente Auschwitz, uma das cenas mais importantes é a cena em que são escolhidos os que devem viver e os que devem morrer, né? Uma cena emblemática de um filme que, se vocês nunca viram, assistam, ele está, né, tá no YouTube, que se chama A Escolha de Sofia, que é de 1980, é um filme com Meryl Streep. Ela é a católica polonesa que apesar de ser católica, ela vai para o campo de concentração. E lá ela tem que escolher entre o menino ou a menina. Quem é que deve morrer? Ela tem que escolher. Essa é a escolha de Sofia, né? E ela escolhe a menina. A menina tem que morrer e o menino vai com ela. Claro que as consequências dessa situação traumática é que vão ser contadas no filme depois, né? Então, então, então é importante, portanto, né, essa tese, a tese de que o campo de concentração já tinha sido experimentado na colonização, no processo de colonização, né? No caso do Brasil, as fazendas de café, as fazendas de cana-de-açúcar, né? As fazendas, né, com os escravos, a mineração, né, em Ouro Preto, etc., principalmente em Minas Gerais. No caso do Pará, aqui do meu município, da minha cidade, do meu estado, no caso da ilha do Marajó, de onde eu venho, as grandes fazendas de gado, né, de búfalos, etc., elas funcionam já com mecanismos de exclusão que vão ganhar, né, digamos, a sua dimensão mais visível no campo de concentração, né? Então, é, isso é uma tese importante. Bom, então, esse é um exemplo de como o Fanon, né, vai relacionar o racismo, né, e o antissemitismo. O segundo exemplo que a gente pode mostrar a partir do livro está no capítulo A Experiência Vivida do Negro, né? A experiência vivida do negro. O que é, portanto, né? Não, desculpa, no negro e a psicopatologia. E aqui o Fanon vai insistir muito mais nas diferenças, né? Muito mais nas diferenças do que nas semelhanças, né? Então, vejam, sempre tendo como referência o texto de Sartre, né? Bom, então, enquanto que o judeu ele é discriminado, por exemplo, pelas suas ideias, né? Ele é discriminado pelas suas ideias, ele é discriminado pelos seus valores, né? Pensando que também tem uma presença muito forte
no mundo germânico dos intelectuais judeus. O Freud é um exemplo, né? Uma presença muito forte, né? No campo da cultura, no campo das artes, né? Dos judeus, né? Então, é, o antissemitismo, portanto, ele, quando se pensa no judeu, se pensa justamente no dinheiro, nos seus derivados. Quando se pensa no judeu, se pensa na sua religião, se pensa nos seus hábitos, se pensa nos costumes. Mas quando o medo que se tem dos judeus, né, está ligado ao fato de que os judeus teriam uma espécie de potencial de apropriação. Eles estão em toda parte, diz o Fanon, né? Os bancos, as bolsas, o governo. É como se eles estivessem infestados deles, né? Essa imagem muito nazista de que o judeu é um micróbio, que o judeu é um vírus, que o judeu é como um rato que dissemina a peste, né? Então, eles estão por toda parte. Os bancos, as bolsas, o governo estão infestados deles. Eles governam tudo. Logo, o país pertencerá a eles. Passam nos concursos à frente dos verdadeiros franceses. Daqui a pouco ditarão a lei em nossa terra, né? Ainda há pouco um colega aspirante à escola de administração nos dizia: você pode dizer o que quiser, eles se apoiam mutuamente, eles judeus. Por exemplo, enquanto Mor, né, estiver no poder, foi ultrajante o número, né, de iupins nomeados, né? Quer dizer, enquanto um judeu estava no poder, foi ultrajante o número desse tipo, que são chamados exatamente dos iupins, que é o termo pejorativo utilizado com caráter antissemita na língua francesa. Ora, mas o que é que acontece com o negro? Fanon vai dizer: os negros, por sua vez, o medo vai estar relacionado à cor da sua pele, vai estar relacionado ao seu corpo, vai estar relacionado à sua pretensa potência sexual, né? Então, imaginem só, com toda a liberdade de que desfrutam no meio do mato. Então, é a sexualidade desregrada, né? Ao que parece, fazem sexo, não importa o lugar nem a hora. São genitais. Eles têm tantos filhos que até perdem a conta. Precisamos ser cautelosos, pois acabarão nos inundando de pequenos mestiços, né? Então, o negro tem uma potência sexual alucinante, né? O exemplo que o Fanon dá vai ser o atleta negro. Lembremos que na Olimpíada de Berlim de 36, o Jason Wongers, pronúncia péssima, ele é o atleta negro americano que vence as provas de atletismo no lugar na frente dos brancos. Hitler se recusa a participar da premiação, etc, etc, né? Então, o atleta negro. Só que o atleta negro
não é apenas o atleta do esporte, é também uma espécie de símbolo da elevada virilidade do negro. O negro é um atleta no plano genital. O branco que odeia um negro não atenderia a um sentimento de impotência ou de inferioridade sexual, pergunta o Fanon. Aí é o Fanon e as suas leituras da psicanálise, né? Quer dizer, o negro, o branco que odeia um negro não projeta no negro, né, alguma coisa, né? Entendeu? O seu sentimento de ele não se vê impotente e inferior sexualmente ao negro, né? Tá? Então, é, portanto, né, essa fobia, né, a negrofobia, ela se situa no plano instintual, diz o Fanon, no plano biológico. Podemos dizer, no limite, que o negro, com seu corpo, obstrui a ultimação do esquema postural do branco, né? No momento, obviamente, em que o negro irrompe no mundo fenomenal do branco, né? Se quisermos compreender, em termos psicanalíticos, a situação racial, concebida não globalmente, mas vivida por consciências específicas, devemos conferir uma grande importância aos fenômenos sexuais. No caso do judeu, pensa-se em dinheiro e em seus derivados. No caso do negro, em sexo, né? Não ocorreria, por exemplo, a nenhum antissemita a ideia de castrar um judeu. Ou ele é morto ou esterilizado. Mas o negro é castrado. O pênis, símbolo da virilidade, é destruído, quer dizer, é negado. Percebe-se a diferença entre as duas atitudes. O judeu é atingido na sua personalidade confessional, né, na sua religião, na sua história, na sua raça, nos laços que mantém com seus antepassados e seus descendentes. No judeu que é esterilizado, é, a sua estirpe é morta. Toda vez que um judeu é perseguido, é toda a raça que se persegue por intermédio dele. Mas é em sua corporeidade que o negro é atingido. É na condição de personalidade concreta que ele é linchado. É na condição de ser presente que ele é perigoso. O perigo judeu é substituído pelo medo da potência sexual do negro, né? Essa é, digamos assim, essa é, digamos assim, a grande diferença do ponto de vista do Fanon entre o preconceito contra o judeu e o preconceito contra o negro, né? Na análise que o Fanon faz. E isso é muito, muito, muito importante. No prefácio que a Grada Quilomba faz de Pele Negra, Máscaras Brancas, é um prefácio específico para a edição brasileira, né? Que é a edição da editora Ubu, né? Do livro do Fanon. É um prefácio específico. No final, ela vai dizer que tem um problema na análise do Fanon, é que ele não fala da mulher. Ele fala, né, em aspectos, mas, digamos assim, não com a ênfase, por exemplo, nessa questão da sexualidade, como ele dá ao negro, né? Como ele dá ao negro, ao homem negro. Ele fala justamente aqui, né, por exemplo, mais adiante ele vai falar que o falo
ele é corpóreo quando se fala do negro, ele não é simbólico, como a gente pensa a partir da psicanálise, né, da psicanálise, enfim, freudo-lacaniana, né? Se faz uma diferença entre o falo e o pênis, né? O Fanon diz essa diferença não existe, né? O falo é o pênis do negro, é a sua materialidade concreta, né? Então, é mais ou menos isso, né? Esse spoiler, essa incitação e esse convite que eu estaria fazendo para vocês, justamente porque a gente vai fazer no nosso grupo de estudo um estudo mais específico sobre o capítulo Psicopatologia do Negro, que é esse capítulo que está no Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon. Me parece que esse é um estudo fundamental para aqueles não só que se interessam pela psicanálise, mas também pelos estudos decoloniais. A psicanálise também está hoje confrontada de uma forma muito intensa com a questão racial, com a questão de gênero também, né? E, e o Fanon é um interlocutor absolutamente necessário, absolutamente fundamental. Não que ele tenha todas as respostas, evidentemente, para o problema, mas ele coloca problemas que são problemas fundamentais, né? Quer dizer, é, o quanto a apropriação do corpo negro, do corpo negro masculino, né, no Brasil, no feminino, como é o caso da mulata, o carnaval, o samba, né? Pensando nos textos de Lélia Gonzalez, por exemplo, né, que está impregnado os textos da Lélia, em vários aspectos, impregnados por essa posição do Fanon, né? Então, nós temos justamente isso, quer dizer, quando você vê a exposição, né, nos sites mais diretamente ligados no Brasil, por exemplo, ao público LGBT que ia mais de negros, né, e seu corpo, né, de negros e a sua virilidade, né, é muito, muito grande, que é essa justamente a outra questão que o Fanon, sem nenhuma comiseração, sem nenhuma complacência, coloca, que é o modo como, essa é uma das perguntas fundamentais, não é? Como é que, né, o negro interioriza, subjetiva, né, imagens racistas, por exemplo, né? Como é que ele, como é que ele, como é que se dá esse processo? Ou imagens que são imagens da branquitude. E isso também a gente vai discutir no nosso grupo, está muito ligado com o modo pelo qual o Fanon vai reinterpretar a, a tese lacaniana do estádio do espelho, né? A famosa tese do reconhecimento, né? Diante do espelho. O famoso texto do Lacan, cuja acho que a segunda versão é de 1949. Quer dizer, o texto do Lacan está entre esses textos do pós-guerra, que são fundamentais e que foram lidos por Fanon, né? Então, tem esse aspecto absolutamente fundamental, né? Quer dizer, o que é que o branco vê, segundo o Fanon, quando ele se olha no espelho? Como é que ele se reconhece como sujeito, quando ele olha no espelho? Porque quando ele olha no espelho, ele vê um negro. Então, ele se reconhece como não negro. E ele estabelece, portanto, uma distância, um abismo entre ele e essa imagem que ele vê no espelho.
Mas o que acontece com o negro? Quem é que ele vê no espelho? Ele vê um branco, né? E aí? E aí, ao invés de estabelecer a distância, né, ele só consegue, nesse momento, se reconhecer olhando para o branco, né? Olhando, né, para aquilo que né, se identificando. O Fanon vai fazer várias críticas à psicanálise, várias críticas a Freud no livro, aos outros autores. Ele já vai dizer, olha o Fanon, né, que, né, não dá com muitas, não tem complexo de Édipo na África, né? É muito difícil, ele diz, né? Quer dizer, os pacientes que ele trata lá no Hospital Psiquiátrico da Argélia não podem ser escutados, porque o Fanon desenvolve também uma escuta muito, muito, muito sutil, muito fina, muito atenta e muito delicada, entendeu? É diferente, mas tem um mecanismo psíquico, né, desenvolvido por Freud e pela psicanálise, que é esse que é a chave, né, do segredo e do mistério do Fanon, que é justamente os processos de identificação, né? A relação com os ideais, com o ideal do eu, com o eu ideal, ok? Eu espero que vocês se sintam mobilizados, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse spoiler, gostado das minhas provocações. Aqueles que não me conhecem, que estão me vendo pela primeira vez, eu sou isso, um provocador. Eu adoro a provocação, o debate, o questionamento, né? Eu sou também um velho professor de filosofia, de uma escola de leituras rigorosas de texto, conceituais, mas eu também sou muito, muito brincalhão, muito, muito irônico, né? Enfim, é um pouco isso, né? E agradeço demais a presença de vocês e eu ficaria também muito contente se vocês quisessem a mim e ao pessoal que já está lá no grupo, que vocês viessem se juntar para nós, para a gente aprofundar, né, as questões que foram colocadas aqui, justamente vendo assim mais de perto o texto do Fanon, acompanhando os seus, os seus acompanhando os seus argumentos e acompanhando a sua história, a história do Fanon, né? Que se confunde com a história da libertação, das lutas da independência na África do Norte, em especial na Argélia. Se vocês quiserem ver um filme, né? Se vocês quiserem ver um filme muito legal que está no YouTube, é um filme de 1968, 2 anos depois da independência da Argélia, que o Fanon não viu. O Fanon morreu jovem, com 36 anos, de uma leucemia, né? Então, se chama A Batalha de Argel, né? É um filme muito legal, ele está com legendas, e também porque tem um momento no filme, é o único spoiler que eu vou dar, que é o momento em que o Sartre, a filosofia de Sartre vai aparecer, né? Tá? E também tem muitos documentários atualmente sobre o Fanon, inclusive com ele próprio falando, né? Infelizmente, a maioria não está legendada, mas vocês podem, de todo modo, ver, né? Pelo menos o Fanon, ele próprio falando num documentário. A maioria dos documentários são documentários franceses.
que eu tenho acompanhado na, no YouTube, enfim. E um filme é sobre o Fanon, né? Um filme biográfico, que eu espero que chegue no Brasil. Ele já começou a ser exibido na França. E eu espero que em breve a gente possa vê-lo no Brasil. Tá bom? Então, um grande, grande, grande abraços a todos e todas aqui presentes. E leiam Fanon, né? Olhem os livros, os ensaios, que ele é muito, muito, muito bacana, muito interessante, muito útil e necessário. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a todos e todas. Tchau. Tênis na ESPN, tênis na ESPN. Aí sacaram o Sacha com duas quebras de vantagem, Fernandão. E o jogo, por mais que eu esperava se sentindo ali alto, ou seja, elas, ele vai ter. Você está bem? Está bem? Tá tudo bem. Então ele não está bem. Você não está vendo que ele não está bem? Que ele foi espancado, foi agredido, que ele está no hospital? Eu decidi. Eu vou pro ar. Se você quiser, eu vou com você. Em 10 segundos, fique com o capítulo